Esse é o episódio 59 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory em São Paulo. E hoje eu vou conversar com o fundador da principal plataforma de network corporativo do Brasil e que integra vários empresários, executivos e CEOs das principais empresas brasileiras. Eu recebo o Ricardo Natali, fundador e CEO da Experience Club. Natali, obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. Cara, eu agradeço, prazer imenso estar aqui. Sabe que a primeira vez que era para eu ter te entrevistado era no meu primeiro podcast, que é o Man in the Arena, que foi gravado lá na Livraria Cultura em 2014. E naquele dia eu não pude gravar junto com o Miguel, então ele gravou com o Minchê naquela época. Lógico. E aí, desde então, eu tenho acompanhado e por acaso a gente tem vários conhecidos em comum, então todo círculo que eu vou, é o Natali, seja com amigos de época de colégio, clientes, pessoas do meio empreendedor, então é um prazer estar podendo conversar com você de novo nesse momento especial. Muito feliz de estar aqui. Legal, Natali, primeiro, antes de falar da Experience Club, que tem tanta coisa acontecendo, tantas novidades por vir, conta um pouco da sua trajetória, né? Porque você começou na área da comunicação e da publicidade, empreendeu na área também, antes do Experience Club, né? Mas como que foi seu início de carreira? E aí depois a gente vai falar um pouco de tudo que aconteceu em diante. Cara, eu fiz publicidade na FAP e fiz design gráfico, sou designer gráfico. E meu objetivo no início era trabalhar em criação, era ir para as agências, era trabalhar em criação. O início da minha carreira foi numa editora. Eu fazia editoração eletrônica, fazia diagramação de revista e, cara, me encontrava demais naquele modelo, criando, né, colocando toda a minha criatividade, né, nas páginas de revistas, e aquilo sempre me encantou muito. Aí, dali eu acabei indo para a área de criação de algumas agências, pequenas agências, até que eu tive a oportunidade de ser editor dos anuários do Meio Mensagem, na época que se produzia os anuários. Sim. Depois de uma fase muito positiva lá no Meio Mensagem, eu fui para a Lowy Lintas para trabalhar na área de planejamento e montar o primeiro business digital da Lowy na época, isso foi em 99. Já é uma transição para executivo, então. Já uma transição para executivo. Eu fiquei lá 2 anos e acabei voltando para o Meio Mensagem para ser diretor de marketing, porque o Meio Mensagem estava investindo muito já na plataforma digital deles. Já tinha próxima? Não tinha próxima. Eu estava investindo muito na plataforma digital e aí eles me chamaram para ser diretor de marketing. Eu tive uma experiência maravilhosa. E lá eu comecei a ter muito contato com os eventos, os grandes eventos, né? Eles já faziam Maximídia, Prêmio Caboré, e aquilo sempre me encantou muito. Mas a minha ligação com eventos, e a minha paixão por eventos vem do meu pai, né? Meu pai foi publicitário, jornalista, empreendedor, um cara muito forte em comunicação, e eu participo de eventos, né? De produção, de criação, de montagem de eventos desde os meus, 2, 3, 4 anos, junto com meu pai. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com ele, e meu pai sempre foi uma inspiração para mim. Ele era um cara muito criativo, ele era redator, jornalista, diretor de arte, escultor, pintor, marceneiro por hobby, um cara extremamente comunicativo. E meu pai sempre foi meu super-herói, minha grande inspiração. Então eu sempre fui muito colado e sempre me espelhei muito nele. E por isso também fui para a criação e fui me apaixonar por eventos. E durante a minha adolescência, meu pai tinha um business de eventos e de revistas para a agroindústria. Olha só. E montava feiras, simpósios, seminários. E desde os meus 14 anos eu já acompanhava ele fazendo foto, trabalhando na produção. Então eu tenho uma ligação muito forte com eventos. E já via que não era fácil, né? Era muito complicado, mas extremamente apaixonante. E aí, voltando aqui na história, eu do Meio Mensagem saí como diretor de marketing, fiquei 2 anos, trabalhei muito, aprendi demais com o Salles Neto, com o Marcelo, com todo o time, e decidi, do nada, montar minha própria agência. Junto com 2 amigos, a gente alugou uma sala pequena, resolveu montar uma agência full service, que fazia desde logo até stand em evento, em feira. E a gente rodou essa agência há 1 ano, mais ou menos. A agência foi incorporada por uma grande agência de promoção, na época de live marketing, mas não se falava assim. Uhum. E dali eu fiquei mais um tempo. E aí em 2002, eu montei junto com o Pierre Schurmann, fundador da Bossa Nova, montei com o Pierre Schurmann uma agência de eventos de experiência.
E aí eu comecei a minha jornada em Experience Marketing, aí a gente fez bastante coisa nova. E essa agência surgiu quando? Por quanto tempo você tocou? E foi de lá que veio a ideia e o gatilho para começar o Experience Club? Sim, a agência, o que eu e o Pierre fizemos foi o seguinte: primeiro, mercado extremamente comoditizado, extremamente conservador, antiquado de eventos de relacionamento e eventos corporativos. Ou era café da manhã, ou era almoço, ou era um happy hour, ou era um jantar. Não tinha graça nenhuma nos eventos corporativos. E o Pierre trouxe também uma história muito forte, né, de velejada, de experiência. E aí eu e o Pierre fomos mapear as experiências que poderiam se transformar em eventos corporativos. E eu e ele mapeamos mais ou menos umas 70 experiências. Todos os tipos de degustação de vinho, eu estou falando de degustação de vinho, pode parecer bobagem, mas em 2001 Sim. Era uma super novidade. Degustação de vinho, de champanhe, de uísque, de conhaque, de café, e degustação de água. Aí tem as clínicas culinárias, aí tem a velejada, depois tem voo de balão, rally de regularidade, Fórmula 3, e por aí vai. Voo de planador, e aí por aí vai. E a gente foi mapeando os formatos, e a gente montou um grande catálogo de experiências, com toda a dinâmica e a mecânica do evento já preparada, com ideias de convites, de brindes, de itens, etc. E quando a gente ia para as empresas, a gente não falava com o diretor de marketing, a gente falava com o diretor comercial, prometendo acelerar negócios. Consigo desenhar uma régua de relacionamento com clientes e prospects, com a tua curva ABC, para acelerar negócios. Como? Vamos olhar e vamos mapear os interesses, as preferências, os hábitos dos seus clientes e vamos entregar atividades e experiências que eles gostam. Então a gente foi super pioneiro, a gente criou o setor de Experience Marketing no Brasil, porque esse termo não existia, a gente cunhou, a gente trouxe esse termo para o Brasil e a gente desenhava, começou a atender grandes empresas, porque, cara, a empresa que a gente ia apresentar, a gente saía com um briefing e fechava negócio. Então a gente já estava atendendo muitas empresas no mercado. E a gente ficou de 2002 a 2005 fazendo 150 eventos por ano. Cara, foi muito rápido, né? Porque assim, aonde a gente ia, Léo, o cliente falava, cara, eu tenho um cliente que gosta disso, eu tenho outro que gosta disso, traz uma proposta. E era assim, 20 pessoas, 30 mil reais. Cara, a gente saía com 10 eventos fechados numa empresa. Aí a gente batia na porta. Aí nossos clientes eram IBM, Oracle, Banco do Brasil, Cisco. Cara, onde a gente batia, a gente fechava negócio. Basicamente você não tinha concorrente nesse formato. Não tinha quase nenhum concorrente. Então timing e modelo de negócio foi o grande fator de sucesso. Aí lá por 2005, 2006, os clientes começaram a buscar os fornecedores, porque sempre tinham grandes fornecedores. Tinha uma empresa que fazia os eventos de vinho, tinha os importadores, tinha a clínica culinária, tinha o balonista, e as empresas começaram a buscar os fornecedores direto e começaram a dar um bypass na gente e falar, não, a gente faz sozinho. Legal, pode fazer sozinho, mais barato, mas vai dar muito mais trabalho e você corre muito mais risco. Porque até, sei lá, nos primeiros 4 anos a gente chegou a fazer quase 1.000 eventos. Entendi. E aí a gente já tinha muita experiência, muito know-how. E aí quando a gente começou a perceber esse movimento das empresas fazendo direto, a gente chegou à conclusão que a gente precisava pivotar o nosso negócio. E aí no meio de 2005, a gente percebeu que existia uma grande lacuna, que era o mercado corporativo, primeiro, não tem nenhum clube, tinham entidades como a DVB, na época de dirigentes de venda e marketing no Brasil, a Câmara de Comércio Americana, o João Dória começando o lead. Então, assim, esses modelos estavam começando, mas todos na mesma frequência dos eventos ultra tradicionais. E no modelo antigo, né? E a gente com 1.000 eventos nas costas e já acessando 150 grandes empresas, e sendo que as empresas já convidavam quase que os mesmos executivos, vice-presidentes e CEOs, a gente olhou e falou, cara, a gente tem condição de criar um modelo completamente diferente e muito fora da caixa. Então a gente criou um calendário de 10 eventos, um por mês, começa em fevereiro, não faz julho, vai até dezembro. Todo mês uma grande experiência, onde a gente vai vender patrocínios e os patrocinadores vão levar os seus principais convidados, clientes e prospects, e a gente faz um evento de 10, 15 patrocinadores com 300, 400 pessoas. Criamos, cara, da noite pro dia,
um material de vendas, eu criei a marca, né, todo design é nosso, é meu, mas eu criei a marca, criei um material, na época os folders impressos. Mas aí vem a tua experiência de design e diagramação. Sem dúvida, né? Muito rápido. Botamos isso no ar em um dia, começamos a visitar o mercado inteiro, cara, em 3 meses a gente tinha vendido 15 cotas. E isso incubado dentro da agência? Dentro da agência. Então, aí o Experience Club virou um cliente da agência. Porque a agência era o nosso core business. Então, na verdade, quando a gente fala, né, em que você tem que criar inovação dentro de casa que vai fazer a disrupção do seu próprio negócio, de certa forma foi o que você fez. Eu literalmente, há 17 anos, eu criei um negócio para matar meu próprio negócio. Que animal. Há 17 anos. E isso é o que hoje mais se fala, né? Exato. Cria um negócio que vai matar o seu próprio negócio. Cara, eu criei há 17 anos. E a partir do aprendizado do negócio principal e com a mesma carteira de cliente. Então você já tinha a porta aberta para chegar e vender, né? E aí a história é a seguinte, né? O cliente, quando fazia um evento, ele levava 20, 30 pessoas. E a nossa promessa é, nós vamos botar 10 outras empresas, então nós vamos botar 300, nenhum concorrente, sendo que todas têm praticamente o mesmo target. Então você vai falar com os seus 30, você vai falar com mais 270. E nós vamos construir uma régua ao longo do ano. E essa inteligência, cara, quando a gente fala de régua, relacionamento, dado, perfil, cara, você lá atrás estava falando de quase de uma inteligência de dado, né, quase que um trabalho de CRM, de inteligência. Não, que você, né, você vendia inteligência, a gente tinha já na época um CRM fortíssimo, a gente sabia o time de futebol da pessoa, a gente sabia o nome dos filhos, a gente sabia os aniversários, a gente sabia o aniversário do executivo na empresa. A gente tinha um banco de dados muito forte, porque a gente já entendia que esse banco de dados, esse database, era o nosso asset. Mas, né, o maior desafio no início do Experience Club foi a produção disso, né? Porque agora tem 300, 400 pessoas para uma degustação de champanhe. Aonde a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Quem a gente vai chamar? O desafio não foi vender. Não, o desafio foi entregar. Fazer o PPT e vender foi relativamente simples. A entrega e a operação que foi o desafio. Cara, quando a gente fazia uma clínica culinária na agência para 30 pessoas, a gente usava uma escola de culinária. Quando a gente foi para 300, 350 pessoas, a gente teve que construir as bancadas. E a gente construiu 35 bancadas, sendo que cada mesa de 10 pessoas, ou 10 convidados, ou 5 casais, aprendem uma receita numa cozinha cenográfica no palco, gigante, como um programa de TV. O chefe ensina e depois as pessoas levantam e vão para a bancada para cozinhar os 10 pratos. E voltarem com os 10 pratos, cada um vai comer o seu. E a gente foi construir. Então a gente foi nas marcenarias, a gente foi nas empresas de móveis de cozinha e a gente construiu uma cozinha para 350 pessoas cozinharem. Agora, isso você foi, tipo, depois, quando vocês montaram o produto e começaram a vender, você já sabia, cara, não existe isso, a gente vai ter que se virar pra entregar isso depois. Já tinha essa percepção ou a ignorância foi uma bênção nessa hora? Do tipo, vocês não sabiam os desafios que vocês iam ter pra pôr de pé o serviço e, enfim, as experiências? A gente estudou muito, cara. A gente estudou muito. Aonde a gente vai entrar, quais os riscos que a gente corre, porque, cara, a gente tava girando muito no fluxo. A gente tava muito contado. A gente não tinha caixa, a gente não tinha investidor, a gente não tinha nada. Então qualquer passo diferente, qualquer passo torto, a gente caía. Então assim, preciso levar 300 pessoas para um estádio de futebol, preciso fechar o Morumbi. Foi o primeiro, acho que o Pacaembu foi o primeiro estádio que a gente fechou. Depois eu preciso levar, a gente levou 240 pessoas para Boituva num voo de balão. Foi o maior voo de balão corporativo do Brasil. A gente chamou os balonistas do Brasil inteiro porque não tinham balonistas aqui em São Paulo suficientes. A gente foi fazer um evento, um jantar com degustação de champanhes. Então a gente precisava trazer um chefe de cave de champanhe da região de Champagne. Cara, o gourmet, quando a gente montou as bancadas, a gente fez a primeira etapa, se não me engano, eu acho que o primeiro chefe em 2006 foi o Claude Troagro, a gente trouxe do Rio de Janeiro, ele estava meio recente no Brasil. Então, quando a gente estudou muito isso, a gente virou um grande expert nos 4 primeiros anos de agência em fazer evento. Uhum. E o evento, quando a gente construiu, o mercado falava em tempos e movimentos, a gente foi para minuto a minuto e hoje a gente fala de segundo a segundo. A gente foi construir um evento onde a gente sabia ou treinava o discurso do manobrista. O que ele vai falar quando ele abrir a sua porta? Qual é a surpresa ou qual é o cenário que você vai encontrar quando uma recepcionista, uma pessoa abre a porta do evento? O que você tem que ver naquele momento?
Depois, quando a pessoa te recebe para entregar o seu crachá, o que ela vai falar e como ela vai se portar e como ela vai estar vestida. A gente foi, cara, no microsegundo fazer um evento e mapear esse evento. A gente foi desenhando evento a evento, porque a gente já vinha de mais de 1000 eventos produzidos, e os eventos pequenos te ensinam uma coisa: atenção aos detalhes. Porque quando você faz um evento gigante numa feira, num pavilhão, cara, obviamente você vai ver um monte de problema ali, uma sujeira, um lixo, um cara fora do escopo. Quando você vai num evento pequeno de 30 pessoas, não dá para ter um papel no chão. Então a gente ficou muito especialista no micro detalhe. E quando a gente expandiu ou cresceu, a gente manteve essa essência do micro detalhe. Você conseguiu escalar essa cultura. E o mercado começou a reconhecer muito a qualidade. Porque os eventos dos outros players, a gente era muito pequeno, nem concorria muito, mas os eventos dos outros players já eram reconhecidos como grandes eventos. E quando a gente levou esse início dos 2, 3 primeiros anos, cara... O padrão, a barra subiu. O mercado não entendia o que a gente fazia. O mercado não entendia o que a gente fazia. Cara, várias pessoas que te conhecem de perto, assim, que eu conheço também, são de amigos em comum, assim, falam que você é meio freak de detalhe, assim, né? É isso mesmo? Total, cara. Total. Toque. E você veio com essa experiência, né, dos eventos de experiência, mas qual foi o modelo de negócio original? Porque antes, como agência, quando você fazia um evento menor de experiência, você vendia aquele evento para um cliente. Isso. Né? E no Experience Club, você gerava um relacionamento constante com o seu cliente. Né? Então, qual era a diferença de modelo de negócio? Então, você buscava associados, era isso desde o começo, né? No começo foi só patrocínio e o patrocinador convidava cliente. Aí eu entrava junto com o patrocinador nessa inteligência de negócios para olhar essa curva ABC, para olhar o mailing dele, para olhar quem são clientes e prospects. E aí a gente criava tinha uma matriz de inteligência que falava, cara, nesse evento vou convidar X% de clientes, X% de prospects. Depois a gente vai ajudar nas conexões e a gente vai criar essa régua. Então, nos primeiros anos do Experience Club era, primeiro, associar a tua marca os eventos de experiência e os eventos mais sofisticados do Brasil. Segundo, na época, né, a gente está falando de 2006, o WhatsApp não existia, os presidentes tinham secretárias ferozes, todos os convites eram impressos. Então a disputa da mesa do presidente, ou do VP, ou do C-Level era importante. Então a gente tinha que investir muito na qualidade dos convites. Todos os convites eram tridimensionais, caixas de madeira pintadas, itens personalizados. A gente investia muito nisso. Então então o patrocinador ganhava muita relevância, muita autoridade de inovação já naquela época. E o terceiro, a gente dava o mercado inteiro ao longo do ano para ele prospectar automaticamente, porque ele também se relacionava com os convidados dos outros patrocinadores. E aí você foi mantendo essa relação que começava como patrocínio, como um projeto, e depois ali ia ficando perene por conta da tua entrega, e aí você vai agregando outros produtos e serviços ao longo do tempo, né? E a gente entendeu uma coisa, né? Quando você tem um calendário de eventos, quando você tem recorrência de eventos, você jamais pode repetir o seu evento. Cara, então a gente entendeu desafio. isso desde o início. A gente entendeu isso desde o início como essência. Todo evento tem que ser diferente. Todo próximo evento tem que ser melhor do que o evento anterior. Cara, é muito louco isso. Agora, quando você falou, né, antes, quando você começou, era um outro momento, né, onde tudo era mais físico, offline, né? E aí a gente vem dos últimos anos e com pandemia, uma aceleração digital absurda, né? Então, como foi, ao longo do tempo, o impacto do uso da tecnologia e a presença da tecnologia nos eventos, a ponto de ter que fazer evento online, principalmente na pandemia, né? Então, como que foi a entrada da tecnologia no negócio de vocês? Cara, eu acho que a entrada da tecnologia foi importantíssima para facilitar o contato. Porque antes, como eu falei, era bastante difícil o acesso. Como canal, então. Como canal, né? E óbvio que, né, as plataformas de CRM, né, as plataformas de entender mais o cliente, de entender hábitos, de fazer mapeamentos, também facilitaram bastante para a gente poder reconhecer, que o Léo é vegetariano e que a esposa dele gosta disso ou daquilo e que ele gosta de sentar na ponta ali e não tão no centro. Se eu entendo isso e te entrego e alguém te reconhece, cara, muda o jogo. E no passado era mais difícil.
Então a tecnologia foi ajudando muito no reconhecimento, na fidelização e no tratamento dos nossos clientes, e também facilitou demais o acesso, porque antes você tinha que vencer 5, 6 pessoas, e hoje você fala no WhatsApp, manda um convite, confirma e manda um invite. Então isso facilitou muito. Mas a essência do business, que é o olho no olho, o contato, o abraço, a criação de afinidade, a criação de laço, isso é totalmente humanizado e totalmente de contato e nada digital. E Natália, como é que foi visto, né, todo o modelo de negócio calcado nisso, né, no contato humano, né, e no desenvolvimento das relações? Como que foi o momento da pandemia para vocês? Um primeiro momento talvez de susto, mas depois como que vocês navegaram ao longo desses últimos 2 anos e poucos? Cara, na pandemia, a gente perdeu uma noite 12 milhões de reais, né? Caramba. Foi assim, foi um choque, cara, foi um baque, né? Foi uma queda de bungee jump sem corda, né? Foi assim, brutal, brutal. A gente fez um movimento muito positivo sem ter a mínima noção. Em 2019, depois eu construo essa história para você entender, mas em 2019 a gente estava rodando muito em alta, assim, a gente estava em alta velocidade. A gente chegou a fazer, se não me engano, 46, 48 eventos em 2019. Caramba. A gente tinha mais de, sei lá, 400 empresas associadas, tinha 2 mil membros. E a gente estava trazendo os maiores speakers do planeta para o Brasil. A gente estava com 80 patrocinadores. Então o projeto estava muito em alta velocidade. Como a gente tinha muitos membros e eventos com conteúdo muito forte, e lá atrás a gente entendeu que a gente era muito mais produtor de conteúdo do que produtor de eventos, e o conteúdo é que realmente transforma e não o networking, a gente tomou uma decisão de 2019 trazer uma plataforma de streaming para poder oferecer para os membros a possibilidade de ver os eventos que eles não poderiam participar ao vivo por streaming. Então a gente tomou essa decisão no começo de 2019, e 2019 a gente rodou todos os eventos por streaming. E aí quando veio a pandemia, 2020 a gente, cara, se a gente estava em alta em 2019, 2020 a gente embicou e falou, cara, nós vamos dominar o mundo, né? Mas aí veio a pandemia. Na virada da pandemia, a gente tinha 2 ativos gigantescos na mão. Primeiro, era uma capacidade absurda, muito forte, de passar evento ao vivo por streaming, com muita qualidade. Que já tinha sido, sim, o seu MVP foi testado no ano anterior. Cara, queremos ser melhor que o TED na transmissão. E a gente fez excelentes transmissões. Então a gente já tinha errado e testado. Quando muitos estavam começando na hora que a pandemia começou. Nem sabiam fazer, né? Então a gente já tinha trabalhado os nossos parceiros, os nossos câmeras, os closes, as traduções, a gente já estava fazendo tudo. Então a gente tinha esse ativo muito forte na mão. E o segundo, a gente tinha equipe editorial, a gente tinha redação, com plataforma de conteúdo. Então a gente já tinha um business gigante, ou com gigante não, mas com muito potencial de ser digital da noite para o dia. Então assim, a gente tomou um tombo indescritível. A gente ficou apavorado de medo. Foi o seu maior desafio como empreendedor? Não, definitivamente não. A gente ficou apavorado de medo, mas a gente agiu muito rápido, cara. A gente agiu em uma semana, a gente criou um calendário de evento digital, a gente pegou o nosso time editorial para construir jornadas customizadas editoriais, a gente conseguiu criar uma matriz de geração de reuniões por Zoom, por Teams, por Webex. Então a gente mudou o nosso business muito rápido, levou para o mercado e começou a fechar. E aí a gente mirou nas empresas de médio porte, porque a gente já imaginava que as empresas gigantes, as big techs, etc., já tinham as suas jornadas e já iam falar com as pessoas, com o mercado. Então a gente falou, cara, vamos pegar as empresas de médio porte... Que estão mais perdidos. Que estão precisando de soluções como a nossa. Só que aí as grandes empresas vieram. E aí a gente começou a atender as maiores empresas do mercado. De Google, a BRF, a Oracle, todo mundo. IBM, e aí esse cara, nosso business foi mirado, a gente mirou para um lado, mas acabou acertando o outro. E quer dizer, a demanda que veio da necessidade, você estava pronto com plataforma, conteúdo e capacidade, e aí você viu que assim, o seu alvo inicial era muito maior do que você pensou, né?
E como é que foi, assim? Porque eu imagino que nesse momento, né, para muitas empresas que naquele primeiro momento de paralisia, de pandemia, acho que passado aquele primeiro susto, talvez, ou muito provavelmente, o Experience Club ele virou um hub de onde as empresas buscavam apoio, trocas de informação entre os membros, né? E algumas podem ter se transformado, né, ao longo da pandemia por conta do apoio de vocês, né? Como é que foi isso e como foi o papel do Experience Club para os associados? Ao longo do tempo? Sim, da pandemia principalmente, Da né? pandemia? Para dar esse suporte nesse momento difícil. Cara, em 2016, quando eu cheguei à conclusão que o nosso business era um business de conhecimento e que eu precisava investir muito nisso, porque o networking não podia ser o centro, né? O conhecimento tem que ser o centro, porque o networking é uma commodity. Você compra, você usa, você ganha e depois você vai embora. Mas o conhecimento não, você nunca vai dominar todo. E a gente começou a investir, começou a ver alguns movimentos de mercado, de outros players indo para outros lados e abrindo uma avenida grande. Eu comecei a rodar o mundo e ir atrás de agentes e de pessoas que poderiam me ajudar a trazer, ou aumentar o meu repertório de curadoria e trazer pessoas e temas. De 2016 a 2019, não é que eu acho, eu tenho certeza que a gente mudou a vida de centenas de empresas. Porque eram nos eventos do Experience Club que as pessoas ganhavam mais informação e conheciam temas novos. Porque o brasileiro, nessa última década, de 10 a 20, ele não fez a lição de casa. Por mais que ele observou empresas digitais, startups e um movimento gigante, as grandes corporações, as mais tradicionais, não fizeram a lição de casa. Tanto é que durante a pandemia, os meus clientes, meus amigos, amigas me ligavam e falaram assim: Natália, bem que você falou, que eu tinha que me transformar, que eu tinha que ser mais rápido. Eu não ouvi, agora eu estou sofrendo. Então assim, a gente foi curador, a gente trouxe conteúdo muito forte, de ponta para os nossos clientes. E a gente mudou a cabeça de muita gente. Eu tenho centenas de testemunhos de pessoas que foram em vários eventos e falaram, cara, eu realmente mudei a minha forma de pensar. Eu aprendi com a série de eventos. A gente fazia muita coisa. Então, pós-pandemia, o que a gente fez foi continuar mostrando o conteúdo, mostrar as trilhas, mostrar as formas, mostrar casos de sucesso, mostrar erros, mostrar lições para esses associados, para esse nosso ecossistema de pessoas conseguirem entender o que eles podem fazer. E mais, a gente fez várias iniciativas. Nos primeiros 3 meses, a gente fez umas 50 lives, porque era muito fácil. Sim. E era onde a gente podia se reunir. Então a gente fez uma série de coisas muito rápida para movimentar e para falar, mercado, calma. Porque, cara, por mais que a gente tivesse preparado, estruturado e sempre, né, assumiu esse papel de tentar, né, trazer, né, algum tipo de protagonismo, cara, a gente também teve muito medo. Eu também sofri pra caramba, eu também tive todas as minhas dúvidas. Ninguém é super-herói. Cara, a gente sofreu pra caramba, a gente tava fazendo, a gente tava entregando, mas ali no nosso íntimo, ali tava difícil. Pra todo mundo. Qual é o nosso negócio? O que vai acontecer? E se a pandemia não acaba? O que a gente vai fazer? Que business a gente vai ter? Comecei a estudar os eventos digitais, comecei a olhar os outros players, comecei a ver lá fora. Falei, cara, será que a gente tem condição? Tanto é que a gente começou a virar de uma empresa de produção de eventos para uma empresa de produção de TV. Porque a gente literalmente alugava o espaço, construía em estúdio, chamava equipe, desenhava roteiro. Cara, a gente fez uns 10 eventos, 3 horas ao vivo, fazendo vinheta, abertura, chamada, virada, chama link, volta link, chama palestrante. Cara, a gente fez umas loucuras que, eu acho que ninguém tinha coragem de fazer. Agora, isso eu acho que foi aquele dos males que vem para bem, que da mesma forma que você falou que antes da pandemia vocês já estavam testando plataforma de evento online, né? Já estava indo para um caminho do negócio de ser uma plataforma de conhecimento, né? E aí a pandemia acelerou essa necessidade de produzir conteúdo, né? E aí o que vem para mim é assim, né? Qual o próximo passo, né? Virar uma plataforma de educação, né, para o executivo, para o C-level. Como que você vê o futuro dessa evolução de ser uma plataforma de conteúdo e conhecimento para virar também de capacitação e educação continuada? Acho que o nosso... Cara, a gente tem pensado muito na evolução do nosso negócio, cara. O Experience Club tá na 4ª onda, né?
A gente começou com uma empresa de eventos de experiência, criando aquelas disrupções muito fortes, né? Eu me lembro muito quando eu ia vender associação para presidente de empresa, o cara falou, pô, mas eu vou pagar para beber champanhe, eu vou pagar para beber vinho, não sei se meu compliance vai permitir. Cara, você vai pagar, porque a gente, né, entendeu que nada é mais poderoso do que a gente, eu e você, vivermos. A gente viver uma experiência e ter algum tipo de emoção em conjunto, nada é mais poderoso para criar um laço entre duas pessoas do que isso. Então sim, nós vamos criar experiências e eventos e encontros onde nós vamos viver em conjunto algumas emoções, porque as pessoas, ao lado das outras, vão criar laços. Então é muito poderoso. Esse foi o início do Experience Club. Grandes emoções, grandes laços. Depois da segunda onda, que a gente foi de 2010 a 2016, a gente precisa virar um motor de conteúdo, porque a gente está falando só com o presidente e com o dono, mas naquela primeira metade da década, os heads, os VPs, os líderes, tinham a responsabilidade das grandes decisões. Hoje está muito mais colegiado. Hoje ninguém muda uma empresa de tecnologia se todos se levam a não concordar. Naquela época era mais simples, porque as decisões estavam ainda no início. Então o C-Level tinha muita importância individualizada. Uhum. Então a gente entendeu que poderia fazer a diferença em trazer principalmente os grandes casos, as pessoas brilhantes, as mentes brilhantes e os temas mais atuais. Em 2016, a gente percebeu, foi para a terceira onda e percebeu que o Brasil não estava produzindo o que o mundo estava produzindo e não estava na ponta. E que a gente tinha que buscar lá fora para trazer, para a gente se inspirar no que o mundo estava produzindo. E a gente foi para os polos de inovação para trazer as pessoas, para mostrarem o que elas estavam fazendo e para a gente acordar. Porque se a gente ficasse a segunda metade repetindo a primeira, a gente ia se ferrar. E a gente resolveu arriscar, pagar speakers em dólar, aumentar absurdamente o custo dos eventos, pedir para o mercado nos apoiar, e o mercado nos apoiou. Pós-pandemia, a gente vai para uma outra onda, que é virar uma empresa de inteligência de negócios e de inteligência de conteúdo. Porque o que a gente entendeu é que os formatos engessados, padronizados, servem para algumas empresas, mas não servem para muitas empresas. Então, como que a gente consegue voltar, olha que curioso, como a gente consegue voltar no nosso modelo da agência em 2002, adaptado para 2022, 20 anos depois. Então, o que a gente desenhou é que a gente tem que ocupar os espaços e entregar para os clientes o que eles querem. Então, o que eles querem? Eles querem 1, 2 grandes eventos no ano, onde eles vão encontrar o mercado inteiro. Eles querem ouvir speakers, tanto de fora como daqui, mentes brilhantes em eventos de networking de conteúdo. Eles querem a educação rápida, o fast learning, com deep dive em 2, 3 dias. Eles querem viajar para os polos de inovação, para os lugares que podem inspirá-los. Então eles querem missões para fora do Brasil. Eles querem alguma plataforma que entregue conteúdo de negócios e que seja talvez a reinvenção de uma mídia de negócios. Uhum. Porque hoje a mídia de negócios morreu. A gente vê cadernos de releases nos grandes veículos. É importante? É importante. Mas não tem nenhuma mídia de negócio com profundidade hoje no Brasil que te ensine o letramento de diversidade para aplicar na tua empresa. Ou que te mostre por que os unicórnios ou por que os grandes players digitais estão sofrendo agora nesse momento. Ninguém te explica isso. Então a gente quer algo na palma da tua mão que consiga também ter o algoritmo e conseguir entender o que você está lendo, o que você precisa e te entregar o que você menos espera. E a gente quer voltar a fazer os eventos customizados nas jornadas customizadas para as empresas gerarem mais negócio. Então a gente vai transformar o nosso business, está transformando, num business muito mais completo, onde a gente não vai levar produto, a gente vai ouvir primeiro. Cara, isso é curioso porque parece que você vem trazendo essas reinvenções nessas ondas e aí trazendo produtos e serviços
de acordo com toda essa velocidade de transformação que o mercado vem sofrendo, né? E a demanda por skills, por mudança de cultura nas organizações, né? Que são as pautas que a gente vê hoje, né? E daí, a minha pergunta em cima disso é, o que você está vendo, por estar tão próximo, né, dos decisores, dos empresários, dos C-levels, quais são os principais temas nas agendas dos CEOs atualmente? São vários, cara, mas assim, posso dizer que, não por ordem de importância, obviamente, mas diversidade, sem dúvida, é talvez um dos temas, com certeza, um dos temas em pauta. E diversidade não é só entender diversidade, mas é fazer esse letramento, é trazer os grandes especialistas do mercado, é entender aonde estão os gaps, aonde estão os gargalos da nossa sociedade. É fazer esse letramento para entender como falar com as pessoas, porque a gente tem essa grande maioria absoluta de homens brancos, líderes das empresas, e nós precisamos fazer esse letramento. Então, diversidade é, com certeza, um dos temas mais importantes. O segundo é a inteligência artificial, ou seja, quais são os algoritmos que podem transformar e melhorar a performance do seu negócio. Então, se os líderes não entendem isso mais a fundo, eles não vão conseguir liderar as transformações das empresas. Cybersecurity hoje é, com certeza, um dos temas em pauta. Todas as empresas são extremamente frágeis. A gente ouve poucos casos, mas a gente sabe que existem dezenas de casos o tempo inteiro sofrendo ameaças e sofrendo sequestro dos hackers. Então, todos os líderes precisam entender muito sobre cybersecurity. O outro ponto é esse novo modelo de gestão organizacional, que é essa nova gestão Lean. Quer dizer, como é que o líder, como é que a empresa consegue sair daquele modelo de pirâmide e transformar em células, e realmente o líder, o presidente, o dono ou os VPs saírem dessa posição de comando e virem para baixo nessas células. Qual é essa transformação da gestão organizacional? Muito forte. O outro ponto que eu vejo muito é o CX se transformando numa plataforma de fidelização. A gente tem um costume no Brasil absurdo de só fazer CX para vender. Sim. Só venda, 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 e não está na pauta desenhos de jornadas de fidelização. E só um parênteses em cima de CX, né? Quando você estava falando sobre toda a customização das experiências em todos os pontos de contato, nos seus eventos e tudo mais, só vinha na minha cabeça, eu vou falar sobre CX. Porque quando a gente fala hoje o termo de CX na omnicanalidade, na experiência, né, online, offline, né, e você ter uma experiência homogênea de encantamento, cara, é basicamente isso, né? A gente fazia o CX raiz. Exato, sem o termo, né? Sem o termo, o termo. Então, cara, acho que essas são as pautas, acho que tem muita coisa. E o ponto é, né, os líderes precisam dominar essas pautas. Não é que eles precisam entender, eles precisam dominar. E isso, o que requer? Estudo. Porque ninguém vai entregar de graça isso, e nenhum executivo dentro da sua companhia vai entregar para você. Você vai ter que parar, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que reservar tempo na agenda, você vai ter que estudar. E aí é o lifelong learning. Se você não continua sempre aprendendo, você não vai continuar. O curioso que você falou, né, de vários desses tópicos, né, também não por ordem de importância, elas estão ligados muito, eu vejo, né, nas empresas de middle market que eu trabalho, atendo, eu vejo exatamente isso, diversidade permeando toda a liderança, é o tema, né, e a complexidade do RH incorporar isso na cultura, né, acho que esse é um ponto, né. Até outro dia eu estava entrevistando aqui a Mariana da Gup, né, e ela estava falando muito como ela desenvolveu o produto dela já desde o começo para não ter o viés, né, de gênero e tudo mais, e sim o viés do match de cultura independente, né, de cor, de raça e tudo mais. Acho fantástico, e com inteligência artificial, né? E aí, eu acho que a outra coisa, além de diversidade, também acho que os temas de ESG, né, de sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais, governança, mas o resto que você falou tá tudo ligado num guarda-chuva que talvez a gente possa falar que é o chavão, mas é a transformação digital, né? Como essa transformação da cultura que tem menos a ver com tecnologia e mais com mudança de mindset na cultura da organização, né? E outra coisa que você falou que eu achei curioso é a decisão colegiada hoje no C-Level acontecendo, porque por conta de transformação digital, eu vejo que hoje é marketing, tecnologia, negócios, né, CFO, finanças, todo mundo tendo que conversar porque tudo está permeado horizontalmente por tecnologia e digital, né? E o líder hoje, ou os líderes, né, o C-Level, os VPs, os diretores,
eles não estão mais tão somente nas suas áreas. Sim. Né? Até porque você vê o reflexo no mercado. Né? Você pega uma empresa como uma SAP, uma Oracle, uma IBM, ela quer falar com todo C-level. Sim. Antigamente, ela só falava com o CIO. Sim. Só falava com o diretor de TI, com o CTO. Então, as empresas estão falando com todo mundo. Você pega uma Mari da Gup, óbvio que ela quer falar com o VP de RH, mas se ela senta com o CFO, encaixa como uma luva o que ela quer falar e o que ela quer vender. Exato. Então, se ela fala com o CEO, a mesma coisa. Então, eu acho que todos esses VPs, C-level, CEOs, estão usando vários chapéus hoje em dia. E essa eu acho que é a grande mudança estrutural dos novos negócios. E eu vejo, cara, como tem que ter repertório, né? Para você ter essa horizontalidade, você ter a sua especialização no seu skill, mas você tem que ter uma visão integrada, né, de outros elementos do mundo que a gente vive hoje, que não é trivial, né? E aí eu vejo, por exemplo, nas empresas, né, o que está acontecendo, né? As empresas buscam, meio que às vezes perdidas, de não saber onde que busca essa informação, o conhecimento, essa transformação. Então, vão atrás de consultoria, ou vão atrás das agências, ou vão atrás de montar um board consultivo com advisors de fora, né? Mas eu acho que tem um momento ainda muito de oportunidade, né? De ajudar nessa capacitação e aí vem um pouco do que você falou de conteúdo, né? De lifelong learning, né? Que é uma super oportunidade, né? Total. Hoje a gente sofre um apagão de educação, né? Acho que as escolas tradicionais continuam muito tradicionais. Sim. Não tem agilidade para mudanças radicais e ágeis. As escolas novas estão olhando bastante para a base, para os empreendedores, para as startups, o que é extremamente importante, mas elas não conseguem atender os grandes líderes, a alta liderança das companhias. Os cursos lá fora, com Covid, com pandemia, ficaram mais complexos. Os digitais não têm o mesmo efeito. E como eu falei, a mídia sofre um grande problema de identidade, a mídia de negócios. Então, se você olhar hoje o desafio de um C-level, de uma executiva de alta liderança, em como essa pessoa precisa ganhar conhecimento e se transformar num curto espaço de tempo, qual que é a receita? Não tem. Ler 50 livros em 2 meses? Ver dos 2.000 TEDs? Aonde? Fazer um curso em Harvard bate e volta? Aonde? Mas assim, e o mercado exige demais. Aonde está uma parcela muito grande de conhecimento? Nos fornecedores. Os fornecedores viraram grandes produtores de conteúdo, sempre foram grandes. As Big Four são grandes produtores de conhecimento, todas as empresas de tecnologia são, os BPOs são, todo mundo trabalha muito na geração de conhecimento. Se olhar hoje grandes empresas brasileiras com contratos com as Big Techs multinacionais, elas estão no radar e elas estão recebendo reports, novos produtos e novas ideias e testes 6 meses antes da empresa ir para o mercado. Então as empresas hoje estão se abastecendo junto aos fornecedores. Então isso significa para mim muita oportunidade. Sim, e a relação cliente-fornecedor, ela tá mudando muito, né? E se o que você entrega tem muito valor, você vira muito mais que um fornecedor e vira um parceiro estratégico. Total. E aí, uma pergunta que eu tenho para você é, com tudo isso, né? Com teu repertório, conexão com o mercado, acontece de muitas vezes você virar quase que um advisor informal dos CEOs e dos executivos que são os clientes do Experience Club? Cara, nessa jornada de 20 anos, de muitos contatos, muitos amigos, com certeza, né? De headhunter, a conselheiro, a estrategista, a desenhar réguas, assim, a gente... A ser o curador de um parceiro, eventualmente, né? E principalmente conector, né? Acho que eu fui ganhando uma experiência nas conexões, né? De como faz, de como aborda, né? De ganhar um respeito do mercado, né? É muito difícil com pessoas que eu conheço eu ouvir um não, sabe? Tipo, quero levar o Léo, que ele tem uma solução. É muito difícil eu receber um não. Eu posso receber de repente uma mensagem e falar assim, cara, mas acabei de fechar com o concorrente dele. E eu volto para você e falo, Léo, o cliente acabou de fechar com o teu concorrente. Você tem 2 opções, você pode esperar, você pode querer ir lá, continuar querendo ir lá. Talvez você queira ser o primeiro a estar lá para uma possível renovação, talvez daqui 1 ano, ou daqui X tempo. Então,
eu acho que eu fui conquistando isso, sabe? Do meu espaço no mercado, do respeito dos clientes, das pessoas que fazem parte do ecossistema, principalmente porque eu mantive muito a minha independência. Na escolha dos temas, no meu compliance, de não colocar patrocinadores fazendo as palestras, de preservar essa independência assim, a qualquer custo, ou seja, quem está lá no palco, qual conteúdo que está lá, eu não tenho nenhuma ligação comercial, e se eu tenho uma ligação comercial, está escrito patrocinador, essa empresa está me pagando, é importante, senhoras e senhores, vamos ouvi-lo, ou ouvi-la. Então, como eu deixei sempre muito nítido, eu construí essa independência e essa característica, o mercado sempre me respeitou muito. Então, quando eu ligo para alguém, eu peço para abrir uma agenda, as pessoas e o mercado me respeitam. E esse é o seu ativo, né, cara? Porque é um repertório de mais de 2 décadas construindo e, cara, manter isso, né, blindar isso e ter esse discernimento de saber usar da forma saudável, né? Porque eu deixei muito dinheiro na mesa, cara. Muito dinheiro na mesa. Passou muito dinheiro na minha frente. Eu quero o melhor horário do evento. Puta, não vai dar. Eu fazer uma revista, eu quero capa da revista. Cara, não vai dar. Eu quero ser o speaker, não vai dar. Eu quero que você me cara, não vai dar. Isso constrói seu longo prazo, né? Natália, como que você vê a questão do futuro do trabalho e da relação não sei se seriam as gerações mais novas, mas acho que todos, né, com carreira, né, a dificuldade de atrair e reter talento, né, e também tem uma outra coisa, que como a gente é contemporâneo, literalmente, né, a mudança da cultura de negócios, de quando a gente começou a nossa vida profissional, né, tipo final dos anos 90 para hoje, né, quando a gente vinha de uma cultura daquela meritocracia a todo custo, não é? Sem citar nome de empresa, e hoje a gente vê uma coisa muito mais de transparência, de empatia, mas também juntando alta performance. Como que você vê tudo isso? A gente foi uma geração que se espelhou muito nos nossos pais, né? A gente queria copiar e imitar os nossos pais. Então os nossos pais, ou os pais, eu lembro que pais de amigos super vencedores, né, de terno e gravata, saindo para as reuniões, para as viagens, tal, aquilo motivava muito a gente, né? Isso, e executivos hoje, implacáveis. E hoje a geração que chega, né, no mercado de trabalho é uma geração que não quer repetir o que os pais estão fazendo. Uhum. Né? Então eu acho que essa é a primeira grande transformação. Mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu me surpreendi muito nos últimos tempos, assim, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo recente. Eu sempre imaginava que seria quase uma missão impossível para as empresas super tradicionais, marcas tradicionais, conseguirem reter e levar pessoas para lá. Eu ficava pensando assim, poxa, imagina um jovem saindo no meio de uma faculdade, buscando uma primeira oportunidade de trabalho, ou uma segunda, ou uma terceira, 20 anos, e aí ele tem ali na frente o iFood e a PwC. Quem ele vai preferir? Ir para aquele ambiente super moderno de sócios, de equity do iFood, ou ele ir para uma estrutura mais conservadora como a PwC? E eu sempre imaginei que, assim, cara, disputa até injusta. Com certeza ele ia para um business digital. Até que eu venho acompanhando de perto a transformação de algumas empresas, como, por exemplo, a PwC. A PwC é uma cliente, como outras também. Mas, cara, uma empresa com porte, né, internacional delas, com aquele passado de auditoria, sim, né, conseguir se transformar, conseguir construir uma jornada nova. A PwC acaba de construir, cara, um dos escritórios, se não para mim, o escritório ou o espaço de trabalho mais moderno que eu já vi na minha vida. E olha que eu já rodei pra caramba. E onde isso? No B32 ali na Faria Lima, aquele prédio... Aqui em São Paulo. O prédio do peixe ali da Faria Lima. Cara, por quê? Óbvio que ela precisa se atualizar, ela precisa ocupar espaço de tendência que ela já foi, sim, mas ela também precisa disputar com esses novos players digitais. E eu estou acompanhando não só essa empresa, mas como várias empresas com modelos tradicionais de implantarem novos espaços de trabalho, nova modelagem de organização, por projetos, por competência, por capacidade, distribuindo resultados de uma outra forma. Então eu, até antes da pandemia, achava que a disputa era até injusta.
Hoje, e óbvio que essas empresas aprenderam muito rápido nesses últimos tempos, que elas podem se adaptar muito rápido e elas podem entrar para a disputa desse jovem talento de uma forma muito mais acirrada e muito mais igual do que eu achava que era antigamente. Então eu confesso que eu tinha uma opinião e agora eu mudei. Porque hoje mesmo empresas, eu acho que até o oposto, empresas com grandes marcas que se adaptam rápido e mostram que elas podem ser um workplace learning, trabalhar por projetos, ter um escritório agora como um espaço de trabalho, alta liberdade para quem quiser crescer lá dentro, oportunidades iguais. Por que ela não vai ser melhor do que uma empresa digital que acabou de nascer? Exato, e ainda mais agora especificamente, né, nesse primeiro semestre, com uma questão macroeconômica de aumento de juros e uma redução de capital, né, de fundos de venture capital, principalmente para as empresas em scale-up, né, em fases mais avançadas de crescimento, cujos modelos de negócio ainda não são positivos, vamos dizer assim, né? Tá mudando mais rápido essa balança, né, para reequilibrar, eu acho. Não, total, né? total. E esse tipo de conteúdo, né, dentro do Experience Club para as empresas associadas, né, de transformação digital, mudança de cultura, métodos Lean de trabalho, é uma dos temas mais requisitados pelos seus associados? Eu confesso que transformação digital hoje não está mais na nossa pauta. Sabe por quê? Porque eu vejo às vezes seus conteúdos nas redes sociais e tudo mais, eu vejo você falando muito sobre esses temas, né, de inovação, tecnologia, o quanto você está antenado em tudo isso também, né? Eu acho que hoje existe essa necessidade, né, dos grandes, da alta liderança, guiar as companhias para esses novos tempos, né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que a transformação nos próximos 10 a 20 anos vai ser muito mais radical do que foi nos últimos 10, 20 anos. Sim. Se a gente acha que a gente viveu mudanças extremas, a gente talvez esteja subestimando o nosso futuro. Sim, criptos, né? NFTs, Web3. Tudo, né? Os carros autônomos, as cidades inteligentes, a inteligência artificial, todo mundo lendo a gente, os nossos IDs. Sim. Então eu acho que a transformação vai ocorrer muito forte nos próximos 10, 20 anos. Então a gente entende no Experience Club que precisa ser esse provocador do conteúdo, das tendências, precisa ficar dando esse pushing o tempo inteiro no mercado, porque é a pauta mais importante das empresas hoje. E é inacreditável quando a gente recebe grandes speakers ou temas ou fala de assuntos altamente importantes, impactantes, e a gente ainda tem líderes que não entenderam que eles precisam mergulhar mais no conhecimento. A gente ainda tem líderes que estão no nível mais raso do conhecimento. E aí a gente entende que é papel do Experience Club ser esse provocador e quem puxa esse executivo, essa executiva para trazer para essa pauta. Vocês têm muito contato e trazem o universo das startups para dentro dos eventos de vocês? Total, como funciona isso? Total. Os grandes players digitais são parceiros, são associados do Experience Club. Vários grandes players. A gente hoje tem parcerias com alguns venture capitals para entrar dentro falar diretamente com as startups, com os founders. A gente vai lançar, provavelmente no começo do ano que vem, a gente deve lançar uma turma específica do Show Now, que é a nossa mentoria, nosso programa de imersão para founders de startups. A gente está olhando os universos, a gente fala bem com o universo de Inovabra e do Cubo. Uhum. A gente é investidor de startups, então eu entendi que dentro dos nossos eventos e da nossa comunidade, a gente precisa ter um número bastante relevante de startups para ser essa interface entre essa nova economia, esses novos empreendedores e a economia mais tradicional, mais conservadora. E vem junto em linha com tudo que está acontecendo, né, nessa oferta de produtos e serviços e essas ondas, né, que você falou do que o Experience Club acaba trazendo, né? Então trazer o novo mundo, entre aspas, né, e pegar o melhor dos dois mundos, né, para ambos aprenderem juntos, de certa forma, né? Faz uns 5, 6 anos que a gente tem já grandes players digitais, não grandes em tamanho, mas players digitais como patrocinadores da nossa plataforma. Legal. Natália, eu tô curioso, você falou um pouco do CEO Now, né, como uma plataforma de imersão e mentoria, né? Fala um pouco mais sobre isso, porque ele vem em linha um pouco da educação continuada, né? Bom, depois de
só no Experience Club, 510 eventos, né? De ter colocado mais de 2.000 pessoas nos nossos palcos, de ter feito e de ter roteirizado e feito várias das apresentações, a gente acabou cedendo ao pedido de muitos clientes para que a gente fizesse um programa de imersão de fast learning, mas com deep dive, né? E aí a gente entendeu, né, quais poderiam ser os nossos diferenciais, né? E o que existia de oportunidade no mercado. A gente tem esse modelo de mentoria, é um modelo bastante antigo, né? É um modelo de 70 anos, tá? Não é nada novo. E a gente vê players com bastante competência como o G4, provando e validando tese de que funciona, de que é impactante. Se não me engano, eu fui turma 4, turma 5 do G4 e fui bastante impactado. E desde então, 2018, eu já venho entendendo que aquilo pode ser também um modelo nosso, com outro público, com outra entrega. E aí eu decidi criar esse modelo chamado CEO Now, que é um programa de 3 dias, começa sexta de manhã e vai até domingo na hora do almoço, depois do almoço, onde a gente recebe de 40 a 50 pessoas, praticamente todas as pessoas entre cargos de diretores, VPs e CEOs, e alguns founders de startups um pouco mais consolidadas, sendo que para cada mentoria eu mudo os 4 mentores. Na primeira mentoria a gente trouxe o Ricardo Dutra da PagSeguro, a Cris Palmaca da SAP, o César Gon da CIET e o Kleber Moraes da AWS. Cada um com a sua aula. E a gente foi desenhar e roteirizar as aulas junto com eles. Eu trago meu time, minha equipe, e a gente faz as aulas de 3, 4 horas para cada um dos mentores. Na segunda mentoria, a gente trouxe a Paula Belízia do Ebanks, o Diego Barreto do iFood, o Paulo Correia da CIA e o Rodrigo Abreu da Oi. Agora em agosto final de agosto a gente faz uma com o Diego Puerta da Dell, a Ana Bogos da Havaianas, o Rafa Forte da Vetex, e a gente decidiu entregar essa mentoria variando os mentores, primeiro para a gente conseguir mostrar para o mercado que existem aulas, e existem temas, existem metodologias diferentes para cada uma dessas mentorias, ou seja, eu não quero engessar, meu modelo não foi engessar a mesma aula e fazer copy-paste para todas as turmas. Eu queria fazer uma coisa mais dinâmica. Como tudo, você vai pelo caminho que dá mais trabalho para ficar melhor, né? Dou mais trabalho, é verdade. Podia ter feito um produtinho de prateleira, né? Cara, eu confesso o seguinte, por que eu montei esse business desse jeito? Porque eu não acho que para ensinar ou passar o que eu acredito que seja válido para esse público com o qual eu estou falando, eu não acredito que hoje aqui no Brasil a gente tenha 4 profissionais que poderiam falar o tempo inteiro sobre as mesmas aulas. Sim. Para esse público de altíssima liderança. Então eu entendi que a variar os mentores podia tornar o negócio mais dinâmico. Qual que é o meu passo lá na frente? No momento que a gente tiver um grupo grande de mentores, levar esses mentores para os estúdios e criar um MBA digital. E aí a gente consegue escalar, depois que a gente fizer marca, fizer fazer um portfólio de eventos, a gente consegue escalar esse business digital e ter o primeiro MBA digital com todos os principais executivos do Brasil dando mentoria. Isso já é um teaser do que vem pela frente no business? Total. E eu vou fazer de qualquer jeito, se outro player fizer, não tem problema, eu vou fazer. Eu já comecei. E isso você já tá falando... Eu já tenho 12 mentores, então, cara, eu já tô na metade. Mas essa visão, né, do futuro, né, de como o produto vai evoluir, é o que você já tá falando pro mercado? Total. Bom, que legal. Cara, essa mentoria tem dado bastante resultado, tá? As 2 turmas que a gente fez, óbvio que cada uma com vários aprendizados, mas altíssimo nível de conteúdo, muito autoral, porque quando a gente leva um mentor desse nível, ele ou ela dão, cara, a vida, eles vão para fazer a melhor apresentação da vida deles, eles ficam muito empolgados por serem transformados em professores. Porque eles estão falando com pares praticamente, né? Sim. E, cara, eles vão muito de coração aberto para levar conhecimento, levar casos, levar passagens que eles não abrem em nenhum lugar. Então ali vira quase como uma sala de amigos, onde eles estão muito à vontade, óbvio, tudo muito controlado, sem mídia, sem gravar, sem postar, e vários dos momentos da mentoria
os mentores pedem, olha, não postem, não gravem, eu vou falar uma coisa super confidencial. E falam. Cara, que legal. Então isso é muito rico. Fora que o público com o qual a gente fala e a gente leva é um público de altíssimo nível e acaba gerando muito network. E aí também tem toda a onda de experiências que a gente faz. Porque Você conecta tudo, né, cara? A gastronomia, ela é funcional. Eu crio um menu de gastronomia para te dar mais foco, mais atenção, mais disposição e melhorar a tua capacidade cognitiva. Eu gosto do tema do biohacking. Biohacking total. E o Mercado Livre, com o Yunis, o Stélio, eles me cedem aquela sede maravilhosa, a sede mais incrível do Brasil, e a gente faz o nosso CEO Now lá. Então a gente transforma a sede no Mercado Livre num evento do Experience Club, numa mentoria de 2 dias e meio. E é muito rico, cara. É muito rico. Natália, como que dá conta de tudo isso? Porque são tantas frentes, tanto na parte comercial, né, que você lidera, nem imagino como que é seu WhatsApp, assim, né, cara, assim, e como que são suas inboxes todas para gerenciar, né? Então, como que você consegue criar uma rotina para dar conta de tudo? Claro que deve ter equipe, delegar, enfim, entendo tudo isso, né? Mas como que é, cara? Bom, primeiro para as pessoas que eu não respondi o WhatsApp nos últimos dias, desculpa. O meu ele respondeu, não ia gravar, né? Desculpa, tá? Desculpa as pessoas que eu não respondi nos últimos dias. Cara, rotina de muito trabalho, cara. Rotina de horas, entendeu? Rotina de volume. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo entregar qualidade de uma forma mais rápida. A gente já tá mais quente, né? A gente já entra mais quente pro jogo. Mas rotina de volume, cara. Acordo muito cedo, acordo 4h30, 4h50, 5 horas. Não todo dia, já acordei, eu vivi 6 anos acordando 4h30 da manhã. Todo dia, para fazer esporte, para fazer um monte de coisa. Então assim, acordo muito cedo e vou dormir muito tarde. Criei uma história onde eu funciono bem com poucas horas de sono, mas não é a minha meta de vida. E nem é o que você prega, assim, né? Não tipo, é a minha funciona para você. Não é a minha meta, não é a minha meta de vida. Eu tô vendo um masterclass de um especialista de sono. Quero entender mais o sono. Sei que é prejudicial, sei que não me faz bem, mas neste momento, nestes anos, tem dado resultado para mim porque eu estou tendo mais horas e mais volume de trabalho e mais volume para pensar. Então não é que eu acordo 4h50 e vou pro computador responder mensagem, mas eu tô pensando, eu tô criando. Momento de silêncio para você conseguir. Eu faço as minhas respirações, eu rodo 40, 50 minutos no rolo na bike, eu tomo meu banho em paz sem pressa, eu não gosto de acordar muito na hora. Na hora do primeiro compromisso, então, assim, é complicado. Eu preciso de 2, 3 horas pensando, me organizando, aí mato meus compromissos. E cara, eu vou numa agenda hoje de que eu priorizo as manhãs para o meu time e da hora do almoço até o finalzão do dia para visitar cliente, para vender, para falar de projeto, para falar de parceria. Quantas reuniões externas só hoje, que você falou quando você chegou? Hoje 6. Em lugares diferentes, não eram que eram online? Lugares diferentes. Eu tenho rodado muito mercado, eu tenho provocado ir para as empresas, ir pessoalmente para as empresas. Hoje, por exemplo, eu fui numa empresa, numa reunião das 2h30, que só tava o dono. Não tinha ninguém. E ele falou, abri meu escritório hoje, porque hoje é o dia de home office. Falei, ótimo, bacana. Ao mesmo tempo eu fui para uma outra empresa bem grande, que tinham, sei lá, 500 pessoas no andar. Então eu tenho ido em algumas empresas muito vazias, eu tenho ido em empresas muito cheias, eu tenho ido em empresas onde o C-Level trabalha 2, 3 dias na semana no escritório. Eu tenho visto de tudo, cara. Tenho visto de tudo no mercado, mas eu comecei a provocar uma rotina de forçar, de pedir, quero te visitar, quero olhar no olho, quero voltar a ter esse contato. Não, e é totalmente diferente, né, cara, quando você tem um contato presencial, assim. Eu tava semana retrasada numa convenção de vendas de um cliente, da Beacon, aliás, né, mais de 200 pessoas presencial aqui no hotel em São Paulo. Peguei Covid, aliás, acho que foi nesse evento. Semana passada tava meio de molho, né, mas claro, é totalmente diferente do que um evento de uma convenção online, que foram os últimos 2 anos, como as empresas conduziram, né. Natália, o que você pode falar aí, além do que você já falou do CEO Now e como você enxerga o futuro, né, do produto de conhecimento, o que você pode falar do que vem pela frente no Experience Club como um todo? Que teaser pode ser dado? É o que eu estou falando mesmo para os nossos clientes, né, falando para o mercado. Né? A gente decidiu abrir várias frentes do Experience Club. Acho que os 2 anos de pandemia, 2021,
me estimularam demais a tomar mais riscos. A colocar os meus ativos e colocar tudo que a gente construiu e ganhou de reputação, de respeito, na prática. Então, 2023 vai ser um ano extremamente desafiador, várias frentes ao mesmo tempo. A gente está se preparando para isso. Então, nos próximos tempos, o nosso calendário, a gente faz agora, 22 a 25 de setembro, o Fórum CEO Brasil, o maior fórum de CEOs do mercado, 250 casais, 250 CEOs, 4 dias de evento. A gente faz dia 1º de dezembro o jantar do ano, jantar de 1.000 pessoas no WTC, no Golden Hall. Mas 2023 vai ser um ano de fazer os eventos do calendário, fazer o Fórum CEO, a gente vai fazer uma missão para o SXSW, para o South by Southwest, bem grande. A gente vai bombar nossa plataforma de conteúdo de assinatura, a gente vai levar tanto B2B como B2C, vai custar R$ 69,00 por mês, R$ 690 por ano. A gente vai entregar muito conteúdo, produção diária, várias produções diárias. Então a gente quer remodelar essa mídia de negócios entre o hard news e a educação e criar um business de conhecimento. Então a gente vai investir bastante nisso. A gente vai fazer 6 edições do CEO Now. Então a gente vai trabalhar demais. E o último projeto, e mais grandioso, é a nossa Experience House, que a gente fechou uma laje de 2.000 metros quadrados e vai construir o maior hub de conhecimento, de networking, de produção de conteúdo de negócio do Brasil. Fora o Experience Club Nordeste, com o André Farias, meu sócio. A base é em Pernambuco. Hoje a gente tem 180 empresas associadas em Pernambuco. A gente expande esse ano para o Ceará. E o Experience Club US, junto com o meu sócio, Marcelo Goulart, fazendo um clube em inglês, é o nosso pé nos Estados Unidos, fazendo um clube em inglês para empresários hispanos, latinos, empresários de lá, locais, e empresários brasileiros. A gente só fala inglês no Experience Club US, é um calendário com associação, com patrocínio. A gente faz o evento agora 28 de julho, Merrill Lynch patrocinando e outras marcas também grandes, de conteúdo, de plataforma, de networking. O nosso objetivo de ter ido para os Estados Unidos é esse, né? A gente tem uma plataforma muito forte em português, que ela é muito fácil de flipar para inglês e de escalar em outro mercado muito maior do que o Brasil. E aí tem empresas que estão internacionalizando e acabam participando também lá fora? A gente tem associados que estão nos 3 clubes, com interesses, óbvio, né, complementares, mas a gente ainda faz pouco essa integração das empresas, né? O Experience Club US é novo, né? Ele tem menos de um ano. O Nordeste já está muito consolidado com o André Farias, mas a princípio a nossa ideia é, num período aí de 2 anos, internacionalizar muito o nosso business e fazer o nosso business virar totalmente inglês. Caramba, Natália, assim, tudo que você está falando, 80%, 90% é tudo 22, 23. Tudo. A gente vai fazer uma transformação muito grande, cara. Cara, é muito trabalho. A gente roda hoje praticamente com o nosso capital. A gente está no mercado buscando investidores. A gente tem um business plan bem interessante. Cara, com investidores ou sem investidores, assim, o modelo não requer muito investimento. O modelo requer organização, produto, equipe, time. A gente não tem um modelo que requer muito dinheiro para queimar em growth. Sim. Óbvio que quando a gente tiver a plataforma de assinatura, a gente tem um moonshot gigante de assinantes, mas aí passa a ser um outro business. E talvez a gente faça um spin-off dele para transformar ele num business só digital, de plataforma, de assinaturas. Sim, de SaaS, né? E aí começar a fazer os eventos maiores, os eventos talvez em exposição, em galpões, etc. E vai ter um modelo de negócio e um valuation diferente, né? Internacionalizar ele, entendeu? Porque a partir do momento que a plataforma chama EXP, né? EXP, a partir do momento que a gente valida aqui no Brasil, que é um mercado difícil para vender subscription, para vender assinatura. E reter, né? E se a gente valida e a gente controla esse churn e entende rápido o CAC, entende rápido o modelo, um ano e meio, se a gente entende ele, cara, com o pé nos Estados Unidos e com todas as empresas internacionais que a gente tem, transformar esse business internacional não é tão complexo. E aí a gente faz o spin-off, busca o investidor e faz um outro modelo de negócio. E o target, ele começa no seu público já dos outros produtos, né? Total. Então você tem o dado, né? Então, assim, você tem um ponto de partida muito mais
amistoso do que uma startup que estaria começando. Hoje no nosso grupo de empresas a gente tem mais ou menos 2 milhões de colaboradores diretos das empresas que fazem parte do nosso grupo. Cara, é muita coisa. Natália, indo para aprendizados, né? O que você diria assim que são denominadores comuns dos grandes CEOs executivos e que você aprendeu e que incorporou como características ou enfim? Cara, Léo, eu acho que cada um tem muito o seu estilo, né? E eu aprendo muito com, sabe, muito com estilos diferentes, né? Mas óbvio, né? E pode parecer algo óbvio, né? Mas o Dutra do PagSeguro fala uma coisa incrível, né? Que é, cara, faça o básico muito bem feito, né? E isso para mim sabe, é um ponto em comum, né? As pessoas que eu mais admiro são pessoas extremamente sérias, comprometidas em fazer o básico muito bem feito, né? A gente tende a olhar sempre para as coisas mais incríveis e elaboradas. Para cereja, né? E não para massa. Então a gente acaba deixando isso de lado. E essa talvez seja uma característica em comum. E óbvio que a seriedade, o comprometimento, né? Quando você olha grandes líderes, você entende que é diferente. Né? Tem uma coisa diferente. Tem uma sim. coisa diferente, Sim. né? Então, são pessoas que, podem deixar de lado compromissos pessoais, podem se sacrificar mais, podem virar uma noite, podem... Sabe o momento do sprint, podem né? se sacrificar. Eu acho que grandes líderes notáveis, se entende ali no olhar que aquela pessoa se sacrifica em prol de um objetivo, de um negócio, de um resultado, não só pelo dinheiro zero em cima disso, mas pela missão, pelo propósito, pelo foco de entregar algo que ele combinou, ela combinou. E a consistência de longo prazo também, então, né? Então eu acho que isso... eu tenho sorte, né, de estar há muitos anos no mercado e ter clientes de muitos anos, né? E clientes me acompanhando há muitos anos. Né? Eu tenho vários amigos que foram são meus associados desde o meu primeiro dia. Isso para mim é talvez a maior prova. Desde a primeira onda. Essa é a maior prova de que a gente está fazendo, pelo menos a gente está tentando fazer algo muito relevante. Porque a pessoa não está só porque virou minha amiga ou não, porque ela gosta e porque ela tem frutos ali do que a gente faz. Eu acho isso interessante, né? Porque eu acho que o relacionamento, né, e a empatia e tudo mais, acho que faz parte, né, mas não sustenta. Se o seu produto, a sua entrega não for bom, né? Total. Natália, indo aqui para uma reta final, né, qual é o seu... Eu acho que você já falou bastante aí, né, principalmente em cima dos projetos que você tem, né, mas o que é o seu sonho grande, assim, para ser conquistado ainda? Cara, o meu sonho bem grande é criar essa plataforma de conteúdo, de conhecimento, na palma da tua mão, com inteligência artificial, totalmente ultra personalizada, e que vai formar os líderes do futuro. Eu fico indignado que a gente está em 2022 e a gente assina mídia de negócios que não personaliza o que eu quero e que não entende o que eu quero e não entende o que eu faço. Eu fico indignado, sendo que essas mídias estão na mão dos grandes e bilionários grupos. Exato. Então, assim, o meu sonho grande é construir a plataforma da palma da mão de todo executivo e profissional do planeta. Muito bom. Vamos para a reta final. Eu tenho aqui um bate-bola de dicas. Vamos ver o que vai vir aí, hein? Um hábito que te ajuda no dia a dia. Sem dúvida, acordar muito cedo e pedalar. Um livro que você recomenda, que tá no seu top of mind agora? Cara, um livro que eu acabei de ler, assim, desafiador. É uma leitura difícil, chama Humanocracy, do Gary Hamel. Ele mostra o líder saindo do topo, indo para a base, construindo as células e jogando junto com o time. É uma mudança radical. Tô louco para trazer o Gary Hamel para o Brasil. Que legal. E também bem complexo. Quem quiser, é só também ver no seu Instagram. Você tem várias dicas de livro nos seus posts lá, tenho né? vários, não resumos, eu tenho tipo
sinopses de livros, né? Outro dia um amigão meu falou assim, porra, mas como você tá lendo? Como é que você consegue ter tanto livro? Calma, não leio todos os livros. Eu me interesso muito, eu vejo os resumos. Eu sou um produtor de resumos do livro. Dentro da plataforma Exp, a gente tem 165 resumos de livros. Resumos que você lê em 15 minutos e que você entende a essência daquele livro e você ganha uma cultura interessante. E o que livro que te acha, o resumo que Depois te, você aprofunda. que te dá, você vai lá ler. Sim, acho que essa ideia é ótima. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Cara, eu vejo tanta coisa, meu. Hoje eu tenho estudado muito Web3, né? Eu tô muito focado, até porque um dos projetos que eu nem comentei aqui, a gente vai daqui 2-3 semanas lançar oficialmente o nosso NFT Membership do Experience Club. Eu ia te perguntar isso. Você vai entrar no whitelist, tá? Você vai entrar. Se você já tinha algum membership de alguma experiência baseada em token NFT. A gente criou um projeto chamado Experience Tree, que vai ser todo em Web3, é um NFT membership, a gente quer fazer uma whitelist de 200 pessoas, a gente já está convidando, já está trazendo algumas pessoas. Esse primeiro grupo tem um comprometimento de entregar alguns benefícios. A nossa Experience House vai virar a casa do Experience Tree, do nosso membership, e aí depois a gente vai abrir 2.000 NFTs para 2.000 holders para conseguir fazer um primeiro grupo. Muito legal. Imaginei que algo viria, mas eu falei, cara, se perguntar, a gente vai ficar mais uma hora só nesse tema. A gente vai ser first mover. Eu tenho lido bastante, cara, sabe o que tem sido o meu passatempo? Seguir algumas pessoas muito fera em Web3 no Twitter e lendo as threads. Eu tenho visto a maioria lá de fora, né? Eu tenho lido muito o Chris Dixon do A16Z, visto alguns vídeos. Então, assim, eu tenho estudado no sentido de, cara, eu tô acompanhando. Como é aquela hora sem fazer nada, ligo como tá, abre o celular, cara, eu não vou pro Instagram, eu tô indo pro Twitter, que eu tô me alimentando muito de Web3, tô vendo os movimentos desses memberships, então, desde Proof e outros memberships que eu tenho seguido e estudado. Então, o meu passatempo hoje tem sido olhar o que tem se falado e tem se ensinado de Web3 no Twitter. Tem muito conteúdo denso no Twitter e nos podcasts lá de fora, né? Com os principais players e pensadores e pessoas que estão fazendo acontecer, né? Bem interessante. Natália, um app não óbvio que você usa com frequência, isto é, que não seja uma rede social, WhatsApp, todo mundo tem um que usa que é diferente, eu tenho usado muito, cara, o meu, peraí, deixa eu dar um update aqui, eu tenho usado muito o meu app do Oura Ring, que é do meu anel. Sim, eu vi que eu tenho usado bastante, porque, cara, ele tem marcado todas as minhas atividades, todos os meus hábitos. Prestar atenção no sono, eu dormi 5 horas e 15 minutos. Foi bastante até. Até que foi bastante. Aí ele tem as atividades, ele tem os mantras. Olha aqui, quer ver do meu sono aqui? Então, assim, eu tenho usado muito, ele tem virado o meu parceiro do dia a dia. Personal coach. Meu personal coach, meu health coach para Você falou, e você usa muito para medir qualidade de sono. Claro que ele faz tracking de tudo, né? Mas sono, e você falou em mantra porque você medita também? Cara, eu não medito, mas eu paro alguns momentos de dia. Pra respirar, pelo menos. Cara, eu tenho... Vou te falar que eu tenho sofrido um pouco de... Não sei se é um misto de ansiedade com estresse, de às vezes chegar em casa ou tá 11 horas da noite... Tentar desconectar quando sabe? não Caramba, tem... normal, né? E muita coisa ao mesmo tempo. Minha vida tava... Por mais assim, eu fazia 50 eventos em 2019. Tá bom, mas tinha um business, né, cara? Eu tenho 5. Sim. Então, assim, óbvio que o nível de estresse, de tensão aumentou. Então ele guia algumas meditações, uns mantras, uns exercícios de respiração. Então eu tenho uma vontade que eu tenho. Eu acho que eu vou me desenvolver muito mais nos próximos tempos, mas eu tô começando, eu tô tateando e tem me feito bem. Então ele tem me ajudado muito nisso. Eu lembro do momento que eu tive mais criatividade nos negócios. Foi depois de uma temporada num retiro na Índia. Nossa. Meditando no ashram durante mais de um mês, das 5 da manhã até a noite. Tipo assim, o exercício do músculo
da presença, em primeiro lugar, ele traz paz. Mas ele traz um efeito colateral positivo pra gente que empreende, que é mais insight, mais criatividade e mais, cara, você fica mais conectado, sabe? E essa sensação que você falou de ansiedade, eu tenho às vezes constante quando eu não tô com alguma prática, e eu tenho medo, o medo que eu tenho é de me faltar saúde por conta disso, por tanta coisa que tem pra fazer ainda pela frente, sabe? Eu nunca me dediquei, mas sempre com muita vontade, e eu sempre olhei com olhos assim, esse negócio ainda vai me pegar e vai me conquistar. E vai ser necessário. E vai ser necessário. Mas, como eu tô num modelo de esporte de alta performance há 15 anos, se não mais, o esporte, principalmente os esportes de alta performance, de longa duração, são momentos onde eu também acabo criando muito, tendo muita ideia. Sendo você entra no estado meditativo. Entrando no estado meditativo. Então eu sempre me alimentei e me tranquilizei, me equilibrei nos meus esportes de longa distância, entendeu? Muito bom. Última pergunta do bate-bola. Uma frase que você se identifica, te representa ou que esteja na sua cabeça nesse momento? Cara, eu tenho lido e tenho acompanhado, não acompanhado porque todo mundo acompanha, mas um cara que me chama demais a atenção é o Elon Musk, né? Pra todo mundo, mas... Por vários motivos, né? Por vários motivos, mas cara, eu vejo muito, eu tô acompanhando, tem um último TED dele que o Chris Anderson, ele vai até a fábrica da Tesla e faz uma super entrevista com o Elon Musk. Cara, eu até vou postar nos próximos dias, porque tem uns 2 meses e eu separei alguns trechos, eu vou dar uma replicada nos meus stories, porque ele tá muito à frente e ele tá falando coisas que eu acho que fazem muito sentido a gente pensar. Óbvio que tem toda a história, todo o personagem, mas ele é um cara que me chama a atenção porque ele é muito fora da caixa. Mas ele fala uma frase que não tem nada a ver com as atividades dele, que, cara, me chamou muito a atenção, e é uma frase que também eu sempre tive isso comigo, que é: se você acorda todo dia e pensa que o seu futuro vai ser muito melhor, o teu dia vai ser melhor. Então esse é um negócio que eu costumo praticar. E a gente tá sempre acordando na velocidade, então assim... E apagando incêndio. Então e é muito da história de meditar e de mentalizar, né? Então assim, acorda, respira. Eu tenho meu terapeuta, né? Eu não faço mais, mas já fiz muito e vou voltar em algum momento que a gente volta. Mas ele fala, cara, a saída da tua cama, o chão da tua cama é direto no chão ou você tem um tapete? Você não pode ir direto no chão, porque se seu pé, se você pisa no gelado, aquilo destrói teu dia. Então assim, do momento que você levanta, bota os pés no chão, mentaliza o seu dia e entende que o futuro vai ser muito bom, é muito difícil que algo negativo te destrua, te derrube durante aquele dia. Então isso eu levo comigo. E foi uma frase que ele falou e que lá atrás falou assim, cara, olha só, tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com o que a gente precisa no nosso dia a dia insano de buscar o tempo inteiro performar e ser melhor e conquistar e aquilo que... Com qualidade de vida, né? Exatamente. Então essa frase me marcou muito. Você estava falando isso, cara, isso parece assim, é a mesma coisa que você faz num evento, é como se tivesse que fazer um design de experiência das rotinas. Total. Em prol da performance, né? Então tem que ter um checklist aí desde o primeiro minuto acordado até o final, né? A gente tá, só para terminar, mas a gente tá numa paranoia, né, de ser super perfeito, né? Você tem que fazer esportes, você tem que acordar cedo, você tem que performar, você tem que ser incrível. Falar das pautas corretas. Falar das pautas corretas, ser sempre o mais inteligente, performar, ser o líder inspirador. Então assim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com os exemplos que a gente vai dar para as gerações anteriores, para as próximas gerações, perdão, porque é óbvio que os números de estresse, de saúde mental, esses números estão super comprometidos. Os marcadores estão subindo por conta disso, Estão né? subindo, porque eu acho que a gente precisa começar a ficar mais vulnerável, entender os erros. Cara, eu tenho 1,5 milhão de erros, de problemas, de melhorias que eu preciso fazer. Eu sou freak, como você falou, nas minhas decisões, eu sou ultra detalhista, eu sou um cara chato pra caramba, eu já quebrei 2 vezes, eu não tenho razão de nada, mas às vezes eu tenho razão de tudo. Então, cara, eu sou uma pessoa completamente normal, como todo mundo. E eu acho que a gente precisa começar cada vez mais se mostrar mais vulnerável.
Ou pras ser pessoas. transparente com os aprendizados e as questões difíceis. Eu tava aqui outro dia... Eu acho que tinha que ser um bloco dos seus próximos podcasts. então... Que é o seguinte, é o bloco de vulnerabilidade. Então, isso, sabe por que é legal isso? É o seguinte, cara, eu quero que você faça a sua autocrítica aqui ao vivo. Fica à vontade, se você quiser, você risca. Risca do roteiro, você não precisa fazer, mas se você quiser, é do caramba, porque assim, é legal falar. Eu acho que é trazer como um convite de tema. É um convite de tema, se a pessoa porque estiver assim, aberta, eu né? quero botar um microfone, eu quero olhar para uma câmera, olhar para você e falar assim, cara, eu tenho um monte de coisa ruim para te falar. É legal, eu preciso falar até. Então eu acho que isso é legal para as pessoas, cara. É quase uma terapia. Bom. Você sabe que uma grande amiga, né, que veio aqui no podcast, a Ana Júlia Guirello, ela é vice-presidente da HBO Max, e ela fala muito isso. Eu quero falar sobre os temas dos problemas, né? Até lá fora, ela fala, por que lá fora tem o FailCon, que é a conferência dos fracassos corporativos, né? E a gente só quer falar de sucesso, que o sucesso não é replicável, né? Mas os fracassos a gente aprende muito mais. Então, esse tema, em alguns episódios, o tema surgiu e aí eu explorei, mas acho que ele tem que ser um convite a falar, não mandatório, né? Porque se a pessoa se sente obrigada e não está confortável, né, em manter uma imagem, né, perante o público, enfim, ele pode ser uma opção, né? Uma vez eu vi de um CEO, de um empresário CEO que falava, quando eu preciso buscar performance de um colaborador, eu primeiro vou entender as fraquezas dessa pessoa. Porque ao entender as fraquezas e ao entregar esse suporte, eu consigo melhorar a performance. Então eu não vou nas fortalezas ou nas coisas boas para tentar aumentar, porque elas já estão altas. Eu vou nas fraquezas para tentar subir ou melhorar ou apoiar para que essas fraquezas não atrapalhem a performance. Não é perfeito isso? Tem um artigo que eu sempre falo, não sei se você conhece, que chama The Survivorship Bias, que é o viés do sobrevivente. Ele começa falando por que a gente olha os exemplos de sucesso a ser replicados ao invés de olhar para o que tem em comum nos fracassos, que a gente aprende muito mais. E ele traz um estudo de como eles olhavam os aviões da Segunda Guerra que voltavam das batalhas e não eram abatidos. Então eles falam, o que tem de diferente nesse avião? E eles olhavam a fuselagem, os pontos que levavam tiro, mas que não derrubavam a aeronave. E a partir disso foi se criando toda uma tese para falar sobre a nossa cultura de valorizar só os grandes heróis, né? E não olhar para o fracasso como fonte de aprendizado. Então, cara, eu vou te mandar depois esse link. É fantástico. Essa matéria é fantástica para quem empreende, para quem tá na batalha. É muito bom. Natália, queria agradecer, cara. A gente poderia ir até... né, tem muito tema, muito mesmo, em todos os sentidos, como empreendendo, falando de Experience Club, falando de rotina, né? Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode fazer uma segunda rodada num outro momento. Queria dar a palavra final para você, porque eu tô aqui já meio que suado de tantos projetos que você tem. Eu tô ansioso com tanta coisa que vem pela frente, mas a palavra final pro público e onde te encontrar, né? Onde são as redes sociais que você tá mais ativo? Eu tô trabalhando muito no Instagram, no LinkedIn, Ricardo Natali. Eu acho, Léo, que a gente está mesmo num momento de mudança, né? A gente está mesmo num momento de novos tempos, de transformação, né? Eu tenho 47 anos de idade, estou em contato com várias gerações, mas as pessoas da nossa geração um pouco mais velhas, né? Até os seus 57, 55, 10 anos a mais, eu acho que a gente não está dando tanta atenção para essa nova onda que está chegando, principalmente com novos modelos, tanto econômico, tanto de Web3, né? E eu acho que se não tivermos um espaço na agenda para olhar o que está acontecendo, para olhar tendências lá fora, para olhar movimentos que estão já surgindo ou já consolidados, eu acho que, de novo, o Brasil vai cair como estava lá em 2015, num gap de conhecimento e de práticas e de tendência gigantesca, e a gente perde a oportunidade de ser protagonista, né? Eu estava vendo, né, recentemente, aliás, anteontem, se não me engano, a entrevista do Marcos Troirro, que é o presidente do Banco dos BRICS, né? Mora em Xangai e representa, é o financiador de projetos dos países dos BRICS, né? E ele diz uma coisa incrível, né, que é o mundo muda completamente quando as rotas comerciais são diferentes,
o G8 passa ou vai passar a ser mais fraco que o E8, que são os 8 países mais fortes emergentes. A rota do dinheiro está muito mais no Oriente Médio, China, do que na Suíça ou na Europa. E esses movimentos, somados a toda essa revolução de Web3, de descentralização, de democratização, de comunidade, de marcas passando a trabalhar mais fidelidade, mais loyalty, porque nós vamos estar diante de milhares de marcas ao mesmo tempo, esse movimento vai acontecer muito rápido. E eu confesso que eu não consigo dialogar ou conversar ou pedir informação, ganhar conhecimento com os líderes dessa faixa etária. Os líderes atuais das grandes companhias não estão estudando, não estão dedicando o tempo necessário para conectar os pontos, para entender essas novas ondas que estão chegando e vão chegar de uma forma avassaladora. Eles e elas não estão dedicando o tempo necessário. Então eu acho que aqui a gente tem oportunidade, mas ao mesmo tempo um sinal amarelo, porque se os líderes não entenderem isso mais rápido, de novo o Brasil não ocupa o protagonismo da inovação no mundo. Muito bom, Natália, você resumiu muita coisa que eu acredito mesmo, dessa velocidade exponencial de todos esses elementos que estão vindo junto e os pontos às vezes não são conectados por muita gente e que por outro lado são oportunidades, né? Então eu acho que a gente tem que, você com certeza vê dessa forma também do copo meio cheio, né? E vender lenço, né? Nesse momento, porque tem muita gente que precisa desse suporte e acho que a plataforma do Experience Club vai ser muito importante para muita gente aí adiante. Natália, não, eu só para terminar, eu montando o meu NFT Membership, eu já falei com mais de 100 pessoas, cara, grandes nomes, quase ninguém tem as suas carteiras de cripto, quase ninguém tem uma MetaMask. Isso eu tô falando de gente muito forte. E não é bilionário, não. É gente que tá tocando business digital, é founder de startup, de unicórnio, é vice-presidente de empresa gigantesca, é gente que tá totalmente ligado em transformação. Assim, cara. Ou que não tem os às vezes não. Aí a minha pergunta é assim, mas por quê? Cara, porque eu não tive tempo ainda. Então eu vou te ajudar. Acho que tem as duas coisas, né? A pessoa que não, que tem, que são de muito alto nível e não estão com a sua carteira, mas tem também gente de muito alto nível que não tem muito claro o conceito até. Né? E aí é pior, porque aí não entende o que está acontecendo no geral quando se fala em NFT, Web3, cripto, DAOs e tudo mais, né? Tanto é que eu tenho que... A ideia do meu NFT Membership é criar um tutorial, tanto para montar, abrir tua carteira, né? Então todo o processo, e entender o Discord. Então assim, necessariamente eu vou ter que começar no Telegram e depois eu quero migrar para o Discord. Mas se eu for direto para o Discord, cara, eu não vou ter tração. Então primeiro, cara, vamos fazer dois grupos, vamos falar no Telegram, mas depois a gente tem que ir para o Discord e nós temos que ter tutorial para mostrar. Então a gente vai criar uma sala, a gente vai fazer um fórum, vai discutir. Se eu não começar a levar... E esse talvez seja um dos maiores apelos. Assim, cara, eu te ajudo. Eu estou criando exatamente para isso. Tem que ser a sua primeira experiência Web3. E educando até de uso do canal certo para falar sobre isso, né? Total. Natália, cara, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo, pela aula, pela inspiração de muita coisa aí. Vou estar acompanhando aí os próximos passos. Queria agradecer o público que acompanha esse episódio incrível. A gente volta na próxima semana e até lá.